E Ribeirão Preto pode finalmente receber o título de município de interesse turístico. O projeto vai ser votado com urgência na Assembleia Legislativa de São Paulo e significa muito para a economia local e regional. O que faz um município ser interessante para o turismo? Praias? Montanhas? O clima? Sim, tudo isso. Mas a lista é bem maior do que muita gente imagina. Até porque todo visitante que chega numa cidade e deixa ali um pouco ou muito do seu dinheiro é considerado turista. Então, quais seriam as áreas atrativas de Ribeirão Preto? Nós temos algumas que passam despercebidas pela população, que é turismo. Tá? Nós temos o turismo de saúde de Ribeirão Preto, que é muito forte. Grande parte da população não entende que isso seja turismo, mas nós técnicos entendemos isso. Ribeirão Preto é uma característica única, porque ela alia turismo de saúde, turismo cultural, temos a parte gastronômica de Ribeirão Preto, que é riquíssima. E junto a isso, a gente também já está fazendo um mapeamento de todos os eventos, ações e projetos turísticos que acontecem no município de Ribeirão, para identificar momentos e regiões onde o turismo acontece. Qual é o perfil daquele turista que está vindo, se é para um congresso, se é para uma ação esportiva, se é para alguma questão negocial, se é para um turismo de lazer, e a partir daí começar a trabalhar com identificação desses espaços e melhoria da infraestrutura e da identificação dos locais. A cidade, líder de uma macro-região riquíssima de mais de 90 municípios, é considerada um destino do turismo de negócios, eventos e serviços. Mas agora essa condição deve ganhar um título mais formal, a sigla MIT, Município de Interesse Turístico. Um projeto que está para ser votado em regime de urgência pelos deputados estaduais e, depois de aprovado, garante acesso a verbas de investimento tanto do governo paulista quanto do nacional. Significa um investimento não só na cidade, mas na nossa região. As pessoas vão reconhecer que Ribeirão Preto tem um turismo muito forte. O próprio morador não sabe disso, não reconhece os seus próprios valores que tem aqui dentro. E a região também tem cercado de municípios com coisas, com pontos turísticos, com produtos específicos de excelente qualidade e com certeza vai trazer um potencial de desenvolvimento, vai aumentar muito a gente tendo o MIT aprovado. No período do levantamento dos dados do Plano Municipal de Turismo e que a gente levantou, que é o caso, o que acontecia em janeiro e fevereiro, que o ISS do município, das empresas que trabalham diretamente com o turismo, o que acontecia em Ribeirão, que o ISS dava um boom. E aí a gente começou a analisar as redes sociais, conversar e fazer reuniões com o trade, e aí você não imagina que o que acontece em Ribeirão são as festas de formatura, que movimenta a economia de Ribeirão assim de uma forma gigantesca, de hotéis, a parte de locação de vans, ônibus, transporte, salões de cabeleireiro. Mas a cidade não pode apenas depender de um título. É preciso uma grande movimentação que começou com a Prefeitura, juntamente com o Conselho Municipal de Turismo, e agora precisa ser abraçado por empresas, indústrias, entidades, associações e quem mais se interesse por lucrar com o turismo. A gente tem algumas fases, que já estão em andamento. A primeira delas é que a gente quer gerar um sentimento de pertencimento na própria população. Então, já desde o começo do ano, a gente vem trabalhando com um projeto chamado Conhecendo o Ribeirão Free Walking Tour, que é justamente para a população conhecer um pouco mais sobre a sua história e, a partir daí, resgatar aquele sentimento de orgulho para poder cada vez mais falar de Ribeirão para fora do nosso município. Isso nos ajuda muito. No paralelo a isso, a gente também já está trabalhando num projeto que vai capacitar o trend turístico, ou seja, a gente vai falar com bares, restaurantes, hotéis que recebem os turistas para capacitá-los e sensibilizá-los a recebê-lo de uma forma, inclusive, que possa gerar aumento no próprio faturamento deles. Para os especialistas envolvidos com o turismo, o primeiro grande desafio de Ribeirão Preto é definir uma identidade. Na prática, isso significa saber dos moradores, dos empresários, das instituições e principalmente dos visitantes qual a característica mais marcante e positiva da cidade. Depois, a tarefa é investir nessa identidade e criar a melhor propaganda possível para que todas as áreas entendam e descubram como se beneficiar daquilo que Ribeirão tem de melhor. A função do poder público
público é justamente identificar, fomentar, fortalecer, incentivar as iniciativas turísticas, propor as políticas públicas permanentes para que a gente não tenha iniciativas muito soltas, mas sim uma permanência turística no município. Mas, obviamente, que o turismo ele se faz com o setor privado, com a sociedade civil. O turista é o principal objetivo, né, do movimento turístico. Nós estamos falando de uma cidade que tem o número de hotéis que só perde para a capital. Entendeu? Então, isso, o número de leitos em Ribeirão está no nível de Campinas. Tá? E nossa atividade turística precisa ser implementada através de ações público-privadas. E nós só vamos conseguir fazer isso quando a gente saber o que tem hoje. Senão a gente fica dando tiro no escuro e falando o que não se sabe, né? E o trabalho dos agentes de turismo, sejam eles do poder público ou do setor privado, também deve acontecer fora dos limites da cidade, procurando fazer com que o Brasil olhe com bons olhos para Ribeirão Preto. A gente agora está começando também a identificar e mapear as feiras de turismo que acontecem, para a gente entender quais são aquelas que têm mais adesão à característica turística de Ribeirão Preto, para a gente poder levar Ribeirão Preto nas feiras turísticas e conseguir fazer com que Ribeirão seja cada vez mais atrativo para o turista. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com a Elziane Sandrin, ela que é interlocutora regional de turismo. Seja bem-vinda ao Jornal da Clube. Como que a gente viu aí na matéria, Ribeirão Preto, para que Ribeirão Preto se torne cada vez mais atrativa, a população e também os empresários precisam entender onde eles se encaixam, não é mesmo? Como que faz esse papel? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Esse trabalho, ele começa justamente pelo entendimento de que, primeiro, né, de que o turismo não é só a rede hoteleira, os bares e restaurantes, é uma cadeia produtiva muito ampla. Ribeirão Preto, ele já tem uma vocação turística, já é um destino turístico consolidado. Mas para que ele fique, como você disse, cada vez mais atrativo, é essencial que os empresários, tanto os empresários pequenos como os de grande porte, eles enxerguem como podem integrar a esse movimento. Isso significa, por exemplo, que um pequeno produtor rural, ele pode abrir as suas portas para justamente oferecer essas experiências rurais. O restaurante, como é que ele contribui? Ele pode trabalhar, comercializar a gastronomia com produtos locais, por exemplo, e regionais. O comércio pode oferecer produtos também com a identidade, né, que conte a história de Ribeirão Preto, por exemplo, os souvenirs, né, do artesanato, por exemplo. E eu concordo com a Maria Eugênia, o papel do poder público, a secretária de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto e dos conselhos é justamente articular com todos esses atores, mostrar os benefícios econômico e social do turismo e criar mecanismos de capacitação e também de incentivo, porque quando cada empresário entende o seu papel e que faz parte desse ecossistema, o turismo deixa de ser não apenas uma atividade complementar e passa a ser uma oportunidade assim, real de crescimento para todos, todo o trade turístico. Agora, Elziane, para que seja duradouro o turismo de Ribeirão, ele precisa se integrar aí com toda a macro-região, né? Com certeza, ele precisa, e você sabe que Ribeirão Preto ele já integra, por exemplo, ele faz parte de uma região turística chamada Raízes do Campo, e já tem ações como as feiras regionais que acontecem, acabou de acontecer que chega a unir aí 200 artesãos num único evento, tá? Porque hoje em dia o turista, ele não enxerga só o limite de município, ele busca experiências completas, né? E com toda essa ligação da macro-região, a gente consegue também fazer com que o turismo deixe de ser sazonal, ele passa a ser sustentável ao longo de todo o tempo. E ele tem feito esse exercício de regionalização, o que está bastante interessante, está captando, fazendo roteiros turísticos, está captando turistas de várias partes, inclusive da região, do estado. Aqui já tem, né, um fluxo turístico do estado, que já tem um fluxo de turismo
internacional, prova disso que o próprio Ministério do Turismo classifica Ribeirão Preto como município turístico, que é o mais alto escalão, né? Tem outros municípios também que se enquadram nessa categoria de município turístico, como Sertãozinho, que é aqui do lado, né? E a rede hoteleira de Ribeirão Preto, quando junta com todo, bota aí num raio de 100 quilômetros, aí fortalece toda a região. Muito obrigada, Elziane, pela entrevista, sua participação aqui no Jornal da Clube e até uma próxima. Obrigada.